Até a natureza faz pausas antes de florescer outra vez. As folhas caem no inverno sem medo de recomeçar, porque sabem que a primavera sempre volta a chegar. Assim também é a vida, mesmo quando dói demais. Há um amanhã esperando quem escolhe continuar. Escuta isso. Você não precisa provar o seu valor, nem conquistar o amor de quem nunca soube enxergar você. O seu valor nunca dependeu da aprovação de ninguém. Vai com calma, um passo de cada vez. As pequenas mudanças também transformam uma vida inteira. Olhe para frente sem esquecer que até suas cicatrizes aprenderam a respirar. Você pode recomeçar, mesmo com o coração cansado. Pode construir. Boa tarde, Ivonete, Tarci. Boa tarde. Marinei, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai ter aqui uma tarde de terapia online. A gente vai estar abordando alguns assuntos referentes ao livro A Fonte Está em Você, mas a gente vai trazer aqui também uma cura interior. A gente sabe que a gente carrega as nossas emoções e é igual quando a gente vai limpar a nossa casa, né? Se a gente deixar ali muito tempo sem limpar, vai acumular sujeira, não vai? E as nossas emoções é a mesma coisa. E daí eu pergunto para vocês, há quanto tempo faz que você não faz uma limpeza emocional? A Ivonete fez não faz muito tempo, que ela passou ali pelo processo, mas a gente não tem esse hábito, né, de parar para fazer essa limpeza emocional. Então, a gente carrega essas emoções desde a nossa infância até o dia de hoje. E daí, muitas das vezes, é um peso que a gente carrega sem necessidade. E daí começam as psicossomáticas, né? Dores nos ombros, dores de cabeça, dor nas pernas, na coluna, pressão sobe, tudo porque a gente não para olhar para as nossas emoções, aquilo que faz sentido e aquilo que não faz mais sentido. É igual a gente ter lá em casa uma gaveta. E há quanto tempo faz que a gente não olha para aquelas gavetas, né? Aquelas gavetas das nossas emoções, os nossos lixos emocionais que estão ali naquela gaveta que a gente não parou para tirar e jogar fora aquilo que não serve mais. E abrir espaço para a gente colocar algo novo ali dentro. E muitas das vezes vai ser necessário a gente trocar os lugares daquelas coisas que estão ali dentro da gaveta. E para a gente fazer essa troca, o que acontece? A gente vai lá e abre aquela gaveta, porque a gente já está acostumado a abrir aquela gaveta lá. É isso que acontece muitas vezes no processo terapêutico. A hora que a gente vê, a gente está abrindo uma gaveta, mas a gente vai lá e abre por quê? Porque aquilo já se tornou um hábito, muitas das vezes. Mas a gente se habitua também a uma nova jornada, a um novo lugar desses objetos, né? E é isso que a gente faz quando a gente faz uma jornada terapêutica. A gente limpa, primeiramente, porque é igual a gente organizar a casa, a gente não vai organizar no meio da sujeira. Primeiro a gente limpa, joga algumas coisas fora e depois vai organizando. Porque se eu tentar organizar no meio da sujeira, não vai dar bom, não vai dar certo, não é mesmo? Por isso que a gente inicia primeiro com essa limpeza emocional, essa limpeza energética, e tudo inicia lá na nossa infância, né? E dos 0 aos 7 anos, a gente é muito emocional. Por quê? Porque a nossa parte do cérebro racional não está totalmente formada. E o nosso cérebro, ele grava de duas formas.
ou pelo emocional, ou por repetição. Por isso que lá na escola a gente aprendia, a gente tinha que estudar várias e várias vezes, ficar repetindo até gravar. Só que essa não é a maneira mais fácil da gente aprender, não é? É difícil ficar ali repetindo. Por isso que o emocional ele é a maneira mais fácil de gravar. Só que dos 0 aos 7 anos a gente é totalmente emocional. E muito dos traumas vêm de lá. Por quê? Porque o nosso cérebro gravou lá no nosso subconsciente. E 5%, mais ou menos, de 5 a 10%, é o nosso consciente. É aquilo que a gente analisa, que a gente percebe, que a gente diz, eu quero fazer dessa forma, eu vou agir dessa forma, a gente calcula. Mais de 90 a 95% é o nosso subconsciente. É aquilo que ficou gravado desde lá da nossa infância até o dia de hoje. Por isso que muitas vezes a gente conscientemente, eu vou mudar, eu vou fazer isso, a hora que vê a gente está se sabotando. Mas se sabota por quê? Justamente por isso. Porque é uma briga injusta. É o meu 10% do meu consciente contra o meu 90% do meu subconsciente. Por isso que muitas das vezes a gente precisa acessar o nosso subconsciente, ressignificar para que isso se torne uma forma mais facilitada da gente agir e da gente não se sabotar. Porque a grande maioria das vezes a gente não alcança os nossos resultados porque a gente se sabota. Por isso que eu coloco lá, dentro do livro, a fonte está em você. A fonte está dentro de nós, dentro de cada um de nós. E por que a gente não acessa? Porque a gente não para nos analisar, a gente está sempre analisando o externo, as pessoas à nossa volta, e a gente não para nos analisar e ver o que eu estou precisando acessar, o que eu estou precisando mudar dentro de mim. Porque quando a gente nasceu é um celular novo, vou dar um exemplo. É um celular novo. Então, eu começo a baixar programas, a instalar programas, e muitas das vezes aqueles programas estão ali, não estão nos auxiliando em nada, muito pelo contrário, está ali só ocupando memória do celular. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa eliminar alguns programas para instalar programas mais úteis para nós. Só que não é assim tão fácil. Bom, se fosse igual o celular, que a gente vai lá, aperta o botãozinho, deleta e instala um outro programa. Não. Nós, seres humanos, nós somos muito emocionais. E a nossa raiz emocional, as raízes emocionais, elas são 7. E a grande maioria são raízes emocionais negativas. Por isso que o ser humano ele é muito fácil puxar para o negativo. Só que quando a gente tem consciência das nossas emoções, a gente consegue começar a nos perceber e mudar o que a gente está pensando e os nossos sentimentos. Porque o que acontece? Primeiro é o que a gente pensa. Então, o que a gente pensa é muito importante, porque ele é o início de tudo. Então, pensamento, ele vai gerar uma emoção. A nossa emoção, ela vai gerar uma ação e a nossa ação vai gerar os nossos hábitos. Então, se o meu pensamento é negativo, não tem como o meu sentimento ser positivo. Ou vice-versa, né? Então, tudo inicia no que eu penso. E o que eu ando pensando de um tempo para cá? Se vocês parar para analisar, a maioria dos nossos pensamentos são repetitivos durante todo o ano. A gente não muda a forma de pensar. A gente não questiona as coisas muitas das vezes, né? Mas antes de realmente a gente iniciar aqui no conteúdo, quem que quer que eu avalie a vibração de vocês? Eu quero. Ai, cadê? Eu quero. A Tarsi, quem mais? A Ivonete? Opa, achei o microfone. Eu quero. Eu também. Todas vocês querem? Então tá, deixa eu analisar a vibração de cada uma. Vamos
Vamos começar aqui pela Tarsi, que ela entrou primeiro. Tarsi, a tua vibração está em 400. Eu vou anotar aqui até para vocês, porque lá no final a gente vai refazer essa avaliação para vocês verem o quanto que levanta a nossa vibração, tá? Vamos lá, a Ivonete. A Ivonete está em 600. A Maria Inês. Está em 400. A Luciana. Está em 320. Eu esqueci de alguém? Todas foram? Certo? O que é essa vibração? Aqui é uma somatória de tudo que a gente vibra. É o nosso ser, a vibração do nosso ser. Mas a vibração do nosso ser, ele inclui as 12 áreas da nossa vida, né? O financeiro, o relacionamento, a parte profissional. Então, um vai vibrar um pouquinho mais alto, o outro vai vibrar um pouco mais baixo. E essa avaliação que eu fiz, então, é uma somatória de tudo isso. É a média de todas as vibrações, certo? Só para vocês entenderem aqui como é que funciona. Mas para quem não me conhece, o meu nome é Catiane Camilo, eu sou psicanalista, fundadora do Instituto Catiane Machado Camilo e também da CMC Saúde Corporativa. A gente atende as pessoas no individual, parte terapêutica, desenvolvimento pessoal, e também empresas na parte dos riscos psicossociais, ou seja, saúde mental lá dentro do ambiente de trabalho. Hoje a gente vai falar o quê? A gente vai falar um pouquinho de dores emocionais, que essas dores emocionais é a nossa emoção que faz a nossa vibração. Se a gente está com o nosso emocional bem, a nossa vibração ela vai ser mais elevada. Se eu estou com as minhas emoções um pouco mais negativas, a minha vibração vai ser mais baixa. Sabe assim, quando uma coisa dá errado e daí parece que vai dando tudo errado? Uma coisa quebra, acontece uma briga, vai dando tudo errado. Isso acontece por quê? Porque quando a gente está numa baixa vibração, a gente atrai mais coisas de baixa vibração. Por isso que uma coisa vai dando errado uma atrás uma da outra, porque a gente vai atraindo isso. Quando a gente eleva a nossa vibração, a gente começa a atrair as coisas boas também. E as coisas ruins, elas não conseguem mais alcançar. É como eu colocar lá uma estação de rádio. Eu vou sintonizar naquela estação e eu vou ouvir a programação daquela estação lá. E a gente vai falar também um pouco sobre estado de consciência. Quando eu levo a minha vibração, eu aumento o meu estado de consciência. E vice-versa, né? Eu aumento o meu estado de consciência, então a minha vibração também aumenta. E a gente vai falar como que a gente ativa aquela fonte que já existe dentro de nós. A grande maioria das emoções, principalmente negativa que a gente tem, são o quê? Rejeição. Não quer dizer que eu fui rejeitado, mas o sentimento foi de rejeição. Sabe assim, quando tem dois irmãos, e daí a pessoa sente que o outro irmão sempre teve mais atenção, mais carinho? Aquela criança ali, ela não foi rejeitada, só que ela sente que ela está sendo rejeitada, que o irmão recebe mais atenção do que ela. Muitas das vezes nem é, mas é um entendimento que aquela criança teve ali. Sentimento de abandono, sentimento de humilhação, de traição, injustiça, medo, culpa, vergonha, aquela tristeza profunda, aquele sentimento de solidão, da pessoa estar se sentindo sempre sozinha, mesmo que ela esteja rodeada de pessoas, mas ela se sente sozinha. Não é a situação dela, é o sentimento que ela está naquele momento ali. A ansiedade hoje aí o Brasil é o país com o maior caso de ansiedade que tem
Esses casos de ansiedade, eles aumentam cada vez mais com a questão das redes sociais, porque as pessoas ficam muito ligadas ali. Isso aumenta a nossa... a síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? Eu não consigo desligar minha mente, mesmo dormindo, o cérebro não desliga. Por quê? Porque a pessoa está sempre num estado ansioso. Ansiedade, o que é? Eu estou sempre pensando lá no futuro, normalmente de uma forma negativa. Estresse é quando eu estou com muita coisa para fazer no momento, então é onde dá o estresse, ou muito conflito no momento atual. Então, o estresse sempre vai ser no momento atual. E depressão, eu estou muito focada lá no passado, normalmente num quadro negativo. Outro sentimento, muitas vezes, que a pessoa acessa é a raiva, o ressentimento, o luto, aquele sentimento que não teve o amparo das pessoas, que teve muita frustração, a baixa autoestima, aquela sensação de não pertencimento. Eu estou nessa família, mas eu não sinto que eu pertenço a ela. Eu nasci nessa família, cresci nessa família, mas eu sinto que eu não faço parte dela. Alguém já sentiu assim? Isso é muito comum a gente encontrar lá dentro da constelação familiar. A pessoa, ela se sente que ela não pertence àquela família, como se ela não fizesse parte. O desemparo, aquela sensação de falta de propósito, não sabe o que é da vida. Hoje, se a gente perguntar qual é o objetivo, teu objetivo de vida daqui 5, 10 anos, muitas das pessoas não sabem responder. Por quê? Porque elas não param para pensar no que elas querem fazer do futuro, né? É meio assim, deixa a vida me levar. E às vezes a vida não te leva para o melhor lugar, né? E aquele sentimento, muitas vezes, de desvalorização. Por que eu estou falando dessas dores emocionais, desses sentimentos? Porque quando a gente for fazer a limpeza emocional, eu preciso saber o que eu preciso limpar, né? Quais sentimentos eu vou acessar para que eu consiga limpar aqueles sentimentos ali. E quando a gente fala da gente acessar a verdadeira abundância, a fonte que existe dentro de nós, a gente está falando o quê? Vocês já ouviram falar de um homem que há 2000 anos, esse homem, ele curava enfermos, ele acalmava as tempestades, ele multiplicava os recursos, e isso era assombroso para as pessoas que estavam à volta. E esse homem era Jesus. E isso, nós, seres humanos, é algo, muitas das vezes, inalcançável, né? E se nós somos imagem e semelhança do Criador, assim como Jesus, então o que nos falta? Não nos falta nada. O que diferencia nós de Jesus? É que ele acessava a verdadeira fonte, ele sabia quem realmente ele era, ele sabia de todo o poder que existia dentro dele. Ele tinha total certeza que ele era filho do Criador, assim como nós somos também. Só que muitas vezes a gente esquece disso. A gente esquece que a gente tem o poder de cura dentro de nós. Se nós somos imagem e semelhança dele, por que nós não podemos nos curar? Por que nós não podemos curar as outras pessoas? Isso a gente só não acessa porque a gente não se percebe e não ativa a verdadeira fonte que existe dentro de nós e não traz a nossa verdadeira essência, aquilo que realmente nós somos. Se eu perguntar quem você é, normalmente a pessoa vai falar da profissão, vai falar o que ela faz, mas ela não vai falar quem realmente ela é, em essência. Faz sentido para vocês? Isso acontece por quê, né? Porque nós, muitas das vezes, vivemos adormecidos, acreditando naquilo que muitas vezes as outras pessoas falaram de nós, e não o que realmente nós somos.
Muitas das vezes a gente não está preocupado com aquilo que a gente realmente quer, mas está preocupado no que os outros vão falar ou se vai agradar a outra pessoa aquilo que nós estamos fazendo. E não se vai agradar a nós mesmos. Muitas vezes a gente nos deixamos de lado para abraçar todo mundo em volta. E esquecemos de nos cuidar, de nos valorizar. Alguém já ouviu falar daquela pessoa que guarda a louça, que guarda a roupa de cama para quando chega uma visita? Então, essa pessoa, vocês acham que ela está dando mais valor à visita ou para ela ou para a família dela? A grande maioria das vezes a pessoa ela dá mais valor para o externo do que para o interno. E quando nós temos essa noção clara de quem somos, o que buscamos lá fora e o que podemos encontrar dentro de nós, é quando a gente consegue acessar ali a nossa verdadeira essência. E qual é a ilusão, né? A ilusão é que a maioria das privações, das prisões da humanidade é a necessidade de validação externa. A gente está sempre esperando que o outro nos valide. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, a maioria das pessoas, elas vão ter muito orgulho do que vocês fazem, vão sentir que vocês fazem algo muito maravilhoso, mas a grande maioria não vão falar para vocês que vocês fazem. Então, se a gente esperar a validação externa, a gente nunca vai colocar aquilo que a gente tem no coração de fazer, porque a gente está esperando que o outro diga que a gente está no caminho certo. E o caminho certo é aquilo que a gente sente dentro de nós, e não aquilo que o outro fala que é. E quando você desperta, então, ali a sua verdadeira identidade, quando você entende que você é a imagem e semelhança do Criador, você consegue carregar dentro de si a mesma centelha divina que existia dentro de Cristo. E essa é a necessidade de esperar a aprovação externa, ela começa a desaparecer. Por isso que quando a pessoa ela inicia o processo terapêutico, a família, principalmente, ela espera que a pessoa que está fazendo o processo terapêutico vai ficar calminha, que a pessoa vai meditar, vai viver na paz. E daí, o que acontece? Muitas das vezes acontecem os conflitos. Por quê? Porque essa pessoa que começou a fazer um processo terapêutico, ela começa a se posicionar. Ela começa a aprender a dizer não, ela começa a não aceitar as coisas, aquilo que ela aceitava muitas das vezes. Por quê? Quando a gente começa a aprender a dizer não, quantas vezes a gente diz sim para outra pessoa querendo dizer não, né? E quando a gente diz o sim para outra pessoa querendo dizer não, a gente está dizendo não para nós mesmos. E quando a gente faz realmente aquele processo de autoconhecimento, a gente começa a entender que é primeiro nós para depois o outro. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro é a ti. Porque se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo, se nem eu me amo? E outra, o outro vai colocar a gente numa posição inferior do que a gente nos coloca. Primeiramente, somos nós mesmos. Nós somos um corpo, uma alma habitando um corpo, e não um corpo habitando uma alma ou um espírito. O nosso corpo aqui, ele vai chegar uma hora que ele não vai existir. Mas a nossa alma e o nosso espírito não. Então, é aqui que a gente tem que cuidar da nossa alma e do nosso espírito. Quando alguém fala mal de nós, e a gente tem essa consciência, a gente não vai se preocupar com o que os outros falaram. Por quê? Porque a gente vai estar preocupado com o que eu sinto e o que eu vejo que é bom e o que é ruim. Se eu sinto que aquilo ali é bom, para que eu vou me preocupar com o que os outros vão falar?
Se eu sinto que aquilo ali está agradando a Deus, por que eu vou me preocupar com o outro? Né? Nem Jesus agradou todo mundo. Por que eu vou agradar todo mundo? Né? Como é que eu vou ter essa, como se a gente levasse uma missão na vida de ter que agradar todo mundo? A gente não vai agradar. Infelizmente, a gente não vai agradar todo mundo. E Jesus, quando Deus, né, quando Moisés perguntou a Deus quem ele era, ele disse, eu sou, eu sou. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês dizem de vocês mesmos quando vocês falam eu sou? Será que você fala eu sou ansiosa? Eu sou depressiva? Eu sou estressada? Porque isso eu trago para mim como uma crença de identidade. Quando eu digo eu sou, é algo que eu não posso mudar. Eu sou assim, deu. Fica aí de tarefinha para vocês. Vocês vão listar aquilo que vocês dizem para você mesmo que eu sou no negativo e vai mudar ele para o positivo. E quando a gente fala do nosso ser, da nossa existência, a gente está falando de corpo, mente e espírito, ou corpo e mente e coração. Então, o nosso corpo é o nosso templo. E como que a gente cuida do nosso templo? Com a alimentação, com movimento, com sono. Isso são remédios naturais que a gente tem. Hoje a indústria farmacêutica, ela quer empurrar a medicação de qualquer forma para o ser humano, porque é uma indústria gigantesca e trilionária, né? Então, ela quer, de qualquer forma, enfiar a medicação para as pessoas de uma fonte que existe dentro dela. Porque o sono é um alimento natural, é um remédio natural. Quando eu não durmo bem, eu me desregulo todo o meu organismo. O cortisol aumenta, aumentando o meu cortisol, vai virar um ciclo de eu não conseguir dormir, eu vou viver estressada, eu vou ter alergias, vou ter dor de cabeça, vou ter vários sintomas psicossomáticos porque eu não estou conseguindo dormir bem. A gente se movimentar, né, fazer o exercício físico, quem não gosta, enfim, se movimentar de alguma forma, fazer uma dança, fazer uma caminhada, esse movimento, ele traz energia para o corpo, ele libera cortisol, que é um hormônio do bem-estar, que faz com que a gente se sinta bem. A nossa alimentação, então, eu digo que aqui é um das piores. Por quê? Porque a nossa alimentação, se a gente fosse realmente se alimentar de tudo aquilo que traz benefício para o nosso corpo, a gente ia cortar muitas das alimentações que a gente come aí no dia a dia. Porque muitos dos alimentos não trazem ali benefício para o nosso corpo. E quando a gente fala de mente, o que a gente está escutando, ouvindo das outras pessoas? O que a gente ouve? O que a gente vê no dia a dia? Estudos revelam que se a gente se levantar de manhã e ouvir um noticiário ali, uma notícia ruim, logo pela manhã, a gente tem aí uns 80% a 90% de chance do nosso dia ser ruim. Então, olha o quanto que a gente alimentar a nossa mente com coisas ruins, ela impacta diretamente no bem-estar do nosso ser. E o nosso coração ou o nosso espírito, né? O que a gente leva como verdade de nós mesmos? Será que a gente se perdoa e perdoa as outras pessoas? Ou a gente quer sempre ter razão? Será que a gente leva a gratidão no nosso coração? Porque, assim, tudo que a gente reclama leva nós a ter ré na vida, reclamar. Agora, quando a gente agradece, a graça desce. Então, a gente tem que sempre estar procurando ali agradecer mais do que tá reclamando. Ou quando eu trago algo negativo, eu coloco 3 coisas positivas em cima. Para quê? Para o nosso cérebro entender que aquilo ali, ela
tem uma parte mais benéfica do que uma parte negativa. E para a gente trazer aqui o poder do eu sou, né? O que eu digo para mim que eu sou? Então, que a gente traga sempre, eu sou paz, eu sou abundância, eu sou capaz, eu sou cura, eu sou amor. Tudo aquilo que você fala para você mesmo que você eleva a sua vibração. Pessoal, uma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo? Não, tranquilo. Então, para eu visitar a minha criança interior, eu vou precisar ficar no estado de relaxamento, fechar os meus olhos. Tá tranquilo para vocês aí onde vocês estão? Tá tranquilo, pode ser? Podemos fazer, então? Deixa eu só botar uma musiquinha aqui de fundo. Alguém quer compartilhar como é que foi a experiência? Então, é sempre muito bom essa experiência, né? Da gente viajar sem sair do lugar. Mas, assim, é muito bom a gente se encontrar com a criança interior, se abraçar e fazer com que ela se sinta feliz, o quanto a gente é hoje também. E, para mim, é sempre muito válida essa experiência. Obrigada. Obrigada também por compartilhar. Tarsi, fala um pouquinho, Tarsi. Então, é muito bom, maravilhoso, né? Eu tinha já o costume de vez em quando fazer isso, mas já faz um tempo que eu não faço mais. Uhum. Mas dá uma alegria muito grande, assim, a gente abraçar aquela pequenininha, assim, gostosinha, bem lindinha, bem fofinha. Aí a gente volta, né? Até eu vi a minha imagem, assim, pequena, mas a imagem que eu tenho numa foto. Uhum. Eu só tenho uma foto de quando eu era pequena. Então, Nossa, eu tenho olha. sempre aquela imagem na minha cabeça, né? Eu Sim. tenho duas. E tem uma outra de uma outra forma, que eu era daí mais loirinha. Mas nessa de hoje, eu voltei para aquela da foto. Mas foi muito gostoso dar um abraço nela. Ela já queria me abraçar aqui. Então, aproveita que vocês estão do ladinho aí. Vamos lá, Luciana, quer compartilhar? Foi bem bacana também, eu adorei. Deu para dar uma pausada. É sempre bom, né? Essas vivências assim com a nossa criança interior. A gente sabe que tem muita coisa, né, lá atrás para ressignificar. Então, é bom, é muito bom. Vamos lá, então, vamos dar continuidade aqui, que a gente tem mais coisas aqui também para tá passando. Eu quero compartilhar aqui uma tela com vocês, para que vocês entendam um pouquinho sobre a frequência vibracional. Todos estão vendo? Então, eu digo que aqui a gente vive o céu, a terra e o inferno no mesmo lugar. Por quê? Se eu estou numa vibração de 20 até 200 aqui, mais ou menos, onde está vermelhinho aqui, ó, eu vou estar numa vibração baixa. Normalmente com estados depressivos, tomando medicações, aqueles picos, ora estou bem, ora estou mal. Então, a pessoa vai estar num estado ali, muitas emoções negativas, muito medo, culpa, raiva, ela vai estar sempre ali naquelas emoções negativas. E a pessoa que ela está nessa faixa de vibração, ela vai ser muito vítima. Vocês conhecem aquelas pessoas que nunca é responsabilidade dela? É sempre a culpa, a responsabilidade de outra pessoa. E daí o que acontece? A pessoa não muda, porque ela está sempre esperando que o outro mude. Porque se ela pensa, a responsabilidade não é minha, então é o outro que tem que mudar, não sou eu. Quando a gente está na Terra, então, a gente está ali numa vibração de 200
a 500 Hz. É quando a gente começa a mudar o nosso estado de consciência. É quando a pessoa ela começa a procurar uma terapia, ela começa a buscar o autodesenvolvimento, ela começa a trazer a autorresponsabilidade para ela começa a se autoanalisar. É aqui que começa o processo de evolução, né? E quando ela está no céu, então, que eu digo que é de 500 Hz para cima, que quando ela está vibrando no amor, na alegria, na paz, na iluminação. E é aqui que a gente tem o correto da gente estar, né? De 500 para cima. Por quê? Quando a gente está nessa vibração, a gente começa a atrair as coisas boas. E quando eu digo de coisa boa, eu estou falando, então, do nosso interno. É o como eu me sinto. Às vezes o mundo está desmoronando, mas eu estou tão na paz que eu não estou nem aí para o que está acontecendo lá fora. Né? É esse estado, esse sentimento de estar bem, de estar alegre, mesmo que ocorram os problemas, porque sempre vai ter, a gente sempre vai ter um desafio na nossa vida. Só que quando eu estou nesse estado de 500 para cima, eu vou lá, eu resolvo os problemas de uma forma muito facilitada. Agora, quando eu estou ali de 200 para baixo, se não tiver nenhum problema, eu vou criar um. Se a pessoa não tiver nenhum problema, ela vai criar dentro da cabeça dela, ela vai criar uma ilusão tão grande que ela vai ter que tomar uma medicação, porque vai dar uma crise de ansiedade de tudo aquilo que ela criou dentro dela mesma. Por isso, a importância da gente fazer, aumentar a nossa frequência, cuidar das nossas emoções, para que a gente tenha a nossa expansão de consciência. E para que a gente acesse a fonte que existe dentro de nós. Quando eu estou numa vibração alta, eu começo a me curar. Por quê? Porque eu aumento a minha imunidade também. Eu não fico mais doente com facilidade. Aquelas doenças, muitas vezes psicossomáticas, de diabetes, se ela for emocional, de pressão alta, de tomar medicação para dormir, tudo isso, ela começa a parar de existir. Por quê? Porque eu começo a me curar, é a fonte que existe dentro de mim. Eu não estou dizendo que não, eu estou com uma vibração alta, eu vou parar de tomar medicação, ou enfim, sem passar pelo médico, né? Mas o próprio médico com o tempo, vai tirar, porque não tem necessidade da pessoa estar tomando, né? Muitas das medicações ali, por conta, né, dela estar já se sentindo bem, certo? Vou aproveitar que vocês já estão aí, né? Vou pedir para vocês se sentar aí confortavelmente, fechar os olhos de vocês mais uma vez. Expirar fundo 3 vezes. E agora eu quero que vocês... Deixa eu esperar ali a Tarsi. É que nós estávamos na rua, mas agora está frio. Agora nós vamos para o sofazinho. Mas essa é bem rapidinha, tá? Bem rapidinha, não é igual a outra, mais rapidinha aqui. Essa é uma prática que está lá dentro do livro, a fonte está em você. Depois eu vou compartilhar o link até ali dentro do grupo, para quem não tem o livro, né? Lá dentro do livro, ele vai falar de muitas das coisas que eu estou falando aqui para vocês, e vai ter algumas práticas que vocês vão se auto-aplicando mesmo dentro do livro, tá? Então, essa é uma das que está lá dentro do livro que eu vou passar aqui para vocês. Então, fecha os olhos. Respira fundo 3 vezes. Imagina que você está conectada com uma fonte infinita. Sinta essa energia entrando em você. Agora eu quero que você mentalize uma área aí da sua vida, aquela área que você quer melhorar. Mas não veja ela como o agora, veja ela como você deseja que ela esteja. Veja ela perfeita, linda, resolvida. E agora diga em voz alta. Eu me conecto com a inteligência infinita.
eu emito amor, gratidão e certeza. O que eu penso, o que eu sinto agora, está criando no meu campo e se manifestando em mim. Respira fundo. Veja como você está se sentindo agora. Pode abrir os olhos devagar, se sentindo muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês algo que é fisiológico, né? Conforme a gente tem as nossas emoções, o nosso organismo, ele vai agir de acordo com aquelas emoções. Eu costumo falar que existe o quarteto fantástico no nosso organismo. O que é esse quarteto fantástico? São 4 hormônios que a gente libera, que isso é natural do nosso corpo. E que são hormônios do bem-estar. Um exemplo, a serotonina, que é o hormônio que traz paz, que traz propósito. A gente consegue trazer esse hormônio para nós quando a gente se sente grato, quando a gente se expõe ao sol, a nossa alimentação, né? Então, tem alguns alimentos que trazem isso, como ovo, banana, nozes, tem alguns alimentos que trazem esse hormônio também, e por isso que eu digo que a gente tem o nosso remédio natural. Muitas pessoas vão lá e suplementam, ou às vezes não estão se sentindo bem porque não estão liberando essa serotonina. Um outro hormônio, o hormônio número 2, é a dopamina, que é o hormônio que nos traz motivação, que traz ali a recompensa. E quando a gente faz, quando eu digo para vocês fazer aquela respiração diafragmática, quando eu faço aquela respiração, eu ativo uma glândula bem no centro do nosso cérebro, que ela libera essa dopamina. Ou seja, quando eu estou muito estressado, só no fato de eu fazer essa respiração, eu já começo a liberar dopamina e começo a diminuir o hormônio que é do mal-estar e trazer o hormônio do bem-estar. Só no fato da gente fazer uma respiração consciente. Né? Porque a gente respira totalmente inconsciente, a gente não percebe a nossa respiração. E quando a gente respira errado ainda, né? Porque pede para respirar fundo, a pessoa traz o ar para dentro. Daí traz mais ansiedade ainda para dentro. Então, quando eu faço essa respiração diafragmática, eu já consigo liberar essa dopamina. A endorfina ela é o hormônio de resiliência, de alívio, é conhecida também como um hormônio que ele te traz um alívio para as dores. Quando eu estou com muita dor, se eu liberar esse hormônio, ele faz com que eu alivie aquela dor ali. Quando que eu consigo liberar esse hormônio? Numa atividade física, por isso que eu digo que caminhar, fazer uma atividade física, enfim, vai liberar esses hormônios. Fazer o que gosta, estar com os amigos, dar risada, enfim, um abraço. Um abraço, ele tem o poder de curar uma pessoa. Porque a gente somos seres que a gente atrai muita energia. Por quê? O nosso corpo é condutor de energia. A água é condutora de energia, não é? E o nosso corpo é mais de 70% água. Então, a gente é condutora de energia. E o maior condutor de energia é o nosso coração. Então, quando eu abraço a outra pessoa, é coração com coração, não é? Só olha a energia que a gente passa para outra pessoa e a gente tem, sim, o poder de curar outra pessoa com um abraço. Por isso que muitas pessoas, às vezes, tu dá um abraço e ela, eu até estou me sentindo bem agora, né? Ou quando a gente está mal, a gente só quer, muitas vezes, que alguém dê um abraço na gente. Justamente por isso, um abraço ele tem o poder ali de liberar essa endorfina e aliviar aquela dor que a pessoa está sentindo. E muitas vezes nem é física, é emocional. A ocitocina, muito conhecido nas mulheres, porque é aquele hormônio do parto, né? Que traz as contrações lá do parto, mas é um hormônio que ele vai te trazer o amor e a conexão. Por isso que ele é muito relacionado lá com o parto também. Porque esse amor e essa conexão
que a gente tem já vem lá do nosso parto. E quando que a gente consegue liberar? Quando a gente abraça, quando a gente perdoa, é por isso que o perdão ele é muito importante. A gente não pode carregar, porque quando a gente libera o perdão, a gente não está liberando o perdão para outra pessoa, a gente está se liberando de estar carregando aquele peso emocional. Por isso a importância. Né? Quando a gente faz uma oração, tudo isso a gente libera ocitocina. Agora, quais são os hormônios que é do mal, que traz o mal-estar para a gente, né? Porque assim como tem o bem, tem o mal, tudo é dual, né? E quando eu estou num estado lá de 200 para baixo, o meu organismo ele está liberando muito desses hormônios do mal-estar. Por isso que a pessoa ela começa a se sentir mal. Um exemplo, o cortisol. O cortisol ele é o hormônio do estresse. E daí a pessoa vive estressada, vive irritada. Daí tá com ansiedade, tá com ganho de peso, tá com insônia, tá com pressão alta, tá com dificuldade de concentração, tá com o sistema imunológico totalmente enfraquecido. Por quê? Porque tá ali liberando muito cortisol. A adrenalina, então, ele é um hormônio que nos traz um estado de alerta. Não que não seja necessário a gente liberar esses hormônios, tipo a adrenalina. Quando eu estou num estado de perigo, eu preciso desse hormônio para me correr, para me lutar, enfim. Só que muitas das vezes o organismo ele está liberando isso sem ter necessidade, que é quando eu estou lá num estado de ansiedade. Eu estou lá ansiosa, então estou sempre liberando adrenalina em excesso no meu corpo. E daí é onde ele vai trazer o coração acelerado, a palpitação, aquela tensão muscular, o nervosismo, aquela inquietação, aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, justamente por isso. Um outro hormônio, ele é o da tireoide, né? Que é aquele hormônio que te traz aquela lentidão. Isso vai me trazer um cansaço extremo, ganho de peso, a pele seca, depressão, então ele está muito relacionado com a depressão. Muitas vezes a pessoa vai lá, está tomando um remédio para depressão e não fez um exame desse hormônio para ver se o hormônio não está desregulado. Ou às vezes eu estou lá tomando uma medicação para dormir e não estou vendo que é o meu cortisol que está lá em cima e que não me deixa dormir. E o outro é a insulina, né? Então, a resistência à insulina, que ela também vai me trazer cansaço, dificuldade para emagrecer, vai me trazer muita irritabilidade, uma fome em excesso. São tudo hormônios que a gente libera quando a gente está com as nossas emoções lá embaixo. Alguém ficou com alguma dúvida? Algo aqui que vocês só ficaram sabendo agora? Nunca tinham ouvido falar? Esse negócio dos hormônios é bem bacana. Então, tudo está conectado, né? Por isso que o nosso corpo muitas vezes age da forma que age. Eu estou lá estressada, então eu estou ali com dificuldade de dormir, muitas vezes está ganhando peso ou está perdendo, está com dores musculares, está com a pressão alta, está com a diabetes lá em cima, tudo por conta de um estado fisiológico mesmo, que é tudo conectado a mente com o nosso corpo. Legal, bem bacana. Então, se a nossa mente ela está cheia de preocupação, o nosso corpo ele vai liberar o cortisol e a adrenalina. E é onde a pessoa fica doente e sem energia. E se o nosso corpo, então, o nosso coração ele está ferido ou solitário ali, ele começa a sentir falta de ocitocina. E é onde a gente se fecha para atrair as coisas boas. Ah, não, mas na minha vida nunca acontece coisa boa. Por quê? Porque eu estou lá com os meus hormônios negativos ativos no meu organismo. E eu não estou com meus hormônios, o quarteto fantástico ativo no meu organismo. E o corpo, então, quando ele está desequilibrado, ele começa a faltar serotonina, dopamina, é onde a gente perde a vontade de viver, aquela alegria, aquela motivação, a pessoa se acorda sempre cansado, sempre com dificuldade para fazer as coisas, sem vontade. Muitas vezes a gente não se entende, e 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 a
porque os nossos hormônios estão todos desregulados. E o que que a gente precisa fazer? Muitas e a grande maioria das vezes. Eu sempre digo que o perdão ele cura. Aquela pessoa que não perdoa, ela vai ter alguma dificuldade emocional, porque o que libera é o perdão. Mas o perdão não é tão fácil de dar, dependendo da situação. Vou dar um exemplo: alguém que foi abusado sexualmente. Ela não vai liberar o perdão tão fácil. Alguém que teve um filho morto por um tiro, enfim, de alguém, de um familiar. Não é algo fácil de se perdoar. Mas é algo que a gente precisa, sim, liberar. Liberar, soltar, que o perdão não é esquecer ou aceitar o erro, né? É soltar aquela carga energética, porque é uma carga energética que prende a gente naquela dor. E quando a gente perdoa, é como se a gente cortasse aquele fio energético negativo e a gente começa e volta a ser livre. Agora a gente vai fazer uma outra prática, que é uma prática da limpeza emocional e energética. A Ivonete já fez? Alguém mais fez? Perfeito. Nós vamos fazer agora essa prática. Essa é uma das práticas inicial que você pediu que a gente tem que fazer antes de tudo, antes de todo o processo, a gente tem que fazer uma limpeza emocional e energética. Só no fato da gente fazer essa limpeza, a vibração de vocês vai ir lá em cima. E depois a gente vai medir a vibração de todas vocês aqui novamente para vocês verem. Só no fato da gente fazer essa limpeza, porque eu vou tirar aquelas emoções negativas e isso vai fazer com que a minha vibração dê um salto. Vamos fazer, então? Tudo bem, muito bom. Tá? Acordadas. Acordadas? Vamos medir a vibração de vocês de volta. Vamos ver o quanto que aumentou. Vamos primeiro com a Tárcia ali. Tárcia, você lembra quanto que estava? Lembro, Quanto é que era? 400. Agora, ó, 730. Estou quase na iluminação já. É. Ai, vou acessar esse caminhão do lixo todo dia. Essa foi boa. Vamos lá, da Ivonete. Da Ivonete já estava boa, né? Ó, da Ivonete foi para 790. Não é nada que é bom que não possa melhorar, né, Ivonete? É, nossa, maravilhoso. Vamos lá, da Maria Inês. Nossa, da Maria Inês deu um salto. 890. Uau! Passou de nós. Passou de nós, hein, amiga? Deu um salto daquele. Acessou uma memória ali bem... Que legal. Foi bem na raiz. Ai, pena que ela não consegue A Luciana- acessar o telefone para falar, né? Da Luciana foi para 700. Mudou bastante. É, estava em 320, velho. Uhum. Uau, muito bom. Bem bom. Essa última aí do caminhão do lixo eu não conhecia e, tipo, eu senti, não sei se, claro, a gente já tinha feito os outros exercícios, né? E esse eu consegui me conectar bem rápido e trazer as emoções bem rápido. Que bom, que bom. Muito obrigada, gostei Bom, mesmo. imagina, o do João, eu vou medir a do João aqui, mesmo ele, eu vou medir a que estava antes e agora, tá? João antes estava 300, mesmo que ele não tá, mas ele deve estar me ouvindo, mesmo que eu não consiga ouvir ele. Vamos ver agora quanto é que foi. Ó, foi para 630. É, só que ele entrou depois ali, ele não fez a da criança, ele entrou no meio da criança ali. Mas já tá bom. Igual eu comentei com vocês, o correto é a gente estar de 500 para cima, né? Quando a gente está de 500 para baixo,
sempre vai ter algum desafio maior ali que a gente vai ter dificuldade de estar lidando. Certo? Vocês gostaram? Sim, muito legal. Vamos lá. Agora eu quero fazer um convite para vocês. Algumas de vocês já estão aqui nessa jornada, né? Já vão iniciar aqui. Mas para quem não está, eu vou deixar aqui o convite. Vou deixar aqui o convite para vocês. Vamos lá. O convite é o quê? Para você estar participando de uma jornada terapêutica. São 12 encontros, onde a gente vai olhar para as 12 áreas da vida. Vai ser um encontro por mês, onde a gente vai acessar as raízes ali das dores emocionais. Quando vocês fizeram a técnica do caminhão do lixo, aquelas emoções que vocês tiveram que pedir ajuda para estar colocando lá dentro do caminhão, é algo que vocês precisam olhar. Não quer dizer que está resolvido. Esse lixo vai voltar, como diz o outro. É aquele lixo que a gente retira toda semana. Uhum. Então, é algo que vocês precisam olhar para esses que eu tive que pedir ajuda. É algo dizendo, vocês precisam de ajuda para olhar para essa dor. Por isso que é importante a gente ir lá na raiz da dor emocional. É igual eu tratar, é igual uma árvore. Quando eu estou tratando os sintomas, eu estou tratando as folhas. Eu não estou tratando a raiz. Por isso que dizem que a ansiedade não tem cura, que depressão não tem cura, e que a pessoa vive sempre dependente da medicação. Porque a medicação, ela vai tratar as folhas da árvore. Ela não vai tratar a raiz. E daí sim, a pessoa vai ficar sempre dependente da medicação. Quando eu acesso a raiz emocional, as folhas vai ser uma consequência. Então, aqui a gente vai olhar para as 12 áreas da vida. O que seriam as 12 áreas da vida? Depois eu vou estar comentando ali para vocês. Mas eu vou falar do financeiro, do profissional, dos relacionamentos, do propósito, da parte espiritual. Tudo isso a gente vai estar trabalhando em um encontro por mês. E é aquela mudança, então, que a gente vai fazer de dentro para fora. Aqui é uma roda da vida. Essa roda da vida, quem está lá dentro da jornada, vão ter acesso a essa roda da vida. Mas quem participou aqui hoje, depois pode me pedir ali no particular, que eu vou encaminhar essa roda da vida para vocês. Esse é o presente que eu deixei aí para vocês. Alguém alguma vez já fez a roda da vida? Sabe como fazer? Nunca fizeram? Como é que funciona? Eu vou colocar uma nota de 0 a 10 em cada área dessa. E essa roda tem que rodar. Se um ficar lá em cima, outro lá embaixo, outro lá em cima, outro lá embaixo, é sinal que a minha vida está em desequilíbrio. Então, eu preciso olhar para aquela área ali. Essa é uma ferramenta que a gente já faz ali nos primeiros encontros para identificar onde que eu preciso olhar, onde eu preciso colocar um foco maior. Mas a gente vai olhar para todas essas 12 áreas aqui. O desenvolvimento espiritual, a gente vai olhar para a nossa saúde e vitalidade, os relacionamentos, aquelas repetições de padrões no relacionamento, né? Dificuldade. Quando eu falo de relacionamento, é relacionamento em geral, relacionamento amoroso, familiar, relacionamento lá dentro com o profissional, finanças, prosperidade, carreira e profissão. Muitas das vezes existe aqueles padrões repetitivos que a gente não quebra, a gente não elimina. Então, dentro de todo esse processo, a gente vai trabalhar com constelação familiar, com a hipnoterapia, vai ter várias ferramentas que a gente vai estar utilizando dentro desse processo, além da psicanálise também. O intelecto, as emoções, então a gente vai olhar para todas as emoções, quais as raízes emocionais ali, o social e o network, o lazer, a questão do nosso lar, que o nosso lar também, tanto ele atrai a prosperidade, quanto ele pode estar afastando essa prosperidade, o sucesso, a realização, e o nosso legado, o nosso propósito. Então, essas são as 12 áreas da vida que a gente vai olhar uma por mês. A gente vai ter um encontro por mês, mas vai ter um grupo de apoio
onde a gente vai estar fazendo ali uma espécie de mentoria, né? Onde a gente vai estar ali dando um suporte dentro desse grupo também. Além disso, toda área dessa que a gente vai focar naquele mês, a gente vai fazer um envio de reiki durante 30 dias naquela área ali. Também os materiais de apoio, que vai estar também tudo dentro de uma plataforma, e as aulas extras estão todas gravadas dentro da plataforma. Se vocês fossem investir, isso aqui vai ser bônus para vocês, para quem entrar ali dentro da jornada. Quem entrou dentro da jornada vai receber isso de bônus. A Tarsi já está dentro da jornada, a Ivonete já está dentro da jornada, então isso aqui já é bônus para vocês. Vai ter ali o suporte, né, durante 12 meses ali dentro do grupo do WhatsApp, vai ter um envio do reiki que já iniciou o de vocês, né, eu já iniciei o envio ali, que o tema vai ser espiritualidade, os materiais de apoios, então, vão estar tudo lá dentro da plataforma, e as aulas, então, que a gente fizer, tipo essa que a gente está fazendo hoje, vai ficar gravada, vai estar lá disponível para vocês dentro da plataforma, para vocês fazerem e assistirem quando vocês quiserem. Lembrei da Tarsi ali, eu vou fazer essa limpeza do lixo todo dia, né? Você consegue lá assistir e fazer. E se vocês fossem investir, então, todos nesses bônus aqui, já daria mais de R$3.000. R$3.588 só de bônus que vai ser recebido nessa jornada. Só que toda essa mentoria, toda essa comunidade, porque é uma comunidade, porque a gente vai se apoiar ali, vocês fossem fazer todo esse investimento, valeria aí mais de 7 mil. Só que somente para as primeiras, né, turma, eu vou fazer um valor bem diferenciado. Hoje, só uma consulta comigo é R$350. Algumas de vocês aí já pagaram no individual para mim esse valorzinho de uma consulta individual. E uma consulta individual, ela dura ali uma média de 1 hora. E igual vocês viram aqui, os encontros, eles vão variar mais ou menos nesse tempo aqui que a gente está tendo, ó, já deu 1h30, né? E vai ter encontros que vai acabar se estendendo um pouco mais. Então, somente para as primeiras 12 pessoas, vai ser um encontro por mês e o valor é R$ 187,90 por mês. Isso vai ser só para as primeiras turmas, depois esse valor vai mudar. As turmas têm como? Tem a turma presencial e online. A Ivonete, a Tarsi já faz parte da presencial, né? A presencial tem uma turma na segunda à tarde, que vai iniciar no dia 17. Eu estou abrindo uma outra turma, deixa eu até pegar aqui a anotaçãozinha. Eu estou abrindo uma outra turma no presencial à noite, que vai iniciar no dia 25, às 19h30. E estou abrindo uma turma também no online à tarde e à noite, que vai iniciar no dia 28. Então, fica aqui para vocês essa oportunidade. Da segunda à tarde, tem somente mais 4 vagas no presencial. No presencial, à noite, tem 6 vagas. Então, para quem quer no presencial, tem somente essas vagas. E para quem quer no online, então, fica um pouco mais aberto no online para você estar participando. Mas eu vou deixar o link, tá aqui, ó, o QR Code para vocês participarem. Vocês conseguem fazer no cartão, na recorrência, no Pix ou no boleto, tá? Quem vai fazer online é no cartão, na recorrência. Quem vai fazer no presencial, então eu consigo disponibilizar ali o Pix ou o boleto, porque quem for fazer no presencial, a gente vai fazer um contratinho, e quem faz no online, então eu não consigo tá fazendo esse contrato aí, fica um pouco mais dificultoso de eu estar fazendo esse contrato. Certo? Fica aqui o convite para vocês. São apenas 12 vagas, já tem algumas vagas preenchidas. Quem tiver interesse, fica aqui o convite para a Maria, ela não consegue abrir ali, né? Mas ela também é de Cocal, ela conseguiu participar agora à tarde, quem sabe ela consiga estar participando aí da turma da segunda tarde, que tem aí 4 vagas ainda.
Qualquer coisa, depois só entra ali em contato ali no particular para mim, comigo, que eu vou estar mandando ali certinho para ti o link para estar participando. Certo? Me conta aí como é que foi a experiência de vocês hoje. Valeu a pena? Valeu. Foi muito boa. Sim, muito bom. Certo? Uma boa tarde para vocês. Nada. Tchau. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão. E continue aqui no grupo, porque eu vou fazer outras aulas ainda similares a essa ali dentro. Talvez eu não faça totalmente gratuito, cobre ali um valorzinho, ou talvez até faça no gratuito também, é algo que eu vou analisar. Vai ser com outros temas aí. Certo? Certo. Obrigada. Tá bem, obrigado, muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.